Tom Cruise se tornou um astro em 1986 com Top Gun. Um astro que basicamente é o único astro de cinema global que existe hoje. Mas se transformar num astro, às vezes é fácil. O difícil é você se manter como astro por quase 4 décadas. E foi o que o Tom Cruise fez. Tom Cruise, ele é um cara com um plano, ele sempre teve um plano. Desde que ele decidiu ser ator, que foi para Nova York, depois foi para Los Angeles, começou a fazer um monte de ponta em filmes pequenos, tipo Amor Sem Fim, Taps, Vida Sem Rumo, mas o que ele queria era ser um astro, e isso é um plano. O primeiro filme dele que mexeu um pouco nessa estrutura foi Negócio Arriscado, de 86, ele era um moleque nessa época, e Top Gun surgiu em 86, o Tom Cruise tinha na época 24 anos, e meio que os fatores deram certo. Foi o filme certo, na hora certa, para a plateia certa, para o fim da era Reagan também nos Estados Unidos, para o finzinho da Guerra Fria, e Tom Cruise meio que entendeu naquele momento o que ele precisava fazer, e que tipo de filme ele precisava fazer para se tornar um astro e depois para se manter um astro. Então Top Gun, digamos que foi bem de bilheteria, digamos que foi o maior filme de 86 e foi um fenômeno global que aí sim colocou Cruise no topo de todas as listas. Quando você está no topo, você não quer sair do topo. Então, a escolha de Tom Cruise depois dessa foi continuar trabalhando com gente boa, porque o poder que o dinheiro te dá nessa indústria é o poder de escolha. Então você escolhe com quem você trabalha e escolhe que tipo de filme você faz. Ele foi lá trabalhar com Barry Levinson e Dustin Hoffman em Rain Man. Ele foi trabalhar com Martin Scorsese em A Cor do Dinheiro, e ele finalmente foi trabalhar com Oliver Stone em Nascido em 4 de Julho, em 89. Então, nesses 4 anos, ele começou a solidificar o papel dele e o status dele em Hollywood, até que veio a primeira indicação ao Oscar por Nascido em 4 de Julho. E veio também uma mudança de percepção do Tom Cruise, porque Nascido em 4 de Julho ele faz o Ron Kovic, que é um pacifista, um cara que foi paralítico depois de levar uma bala na Guerra do Vietnã, e ele falou, a partir de agora eu não quero mais mexer com armas nos meus filmes. Então, ele é um cara que a gente via que tinha uma convicção e tinha uma posição no cinema. E ele manteve essa posição nos filmes que ele estava fazendo, inclusive no filme que ele fez com o próprio Tony Scott, diretor de Top Gun depois, que foi Dias de Trovão, né? Uma tentativa de fazer um outro grande filme midiático como o Top Gun, que não deu muito certo, porque a gente combina que combates aéreos são empolgantes, um carro rodando num circuito oval não é tão empolgante assim. Tom Cruise foi ótimo, ele conheceu a Nicole Kidman, ele casou, então para a carreira dele estava muito de boa ali. O bom de conhecer a Nicole Kidman é que ele ganhou uma parceira também para fazer alguns filmes junto com ele. Um Sonho Distante, com a Nicole Kidman, dirigido pelo Ron Howard, e claro, fez De Olhos Bem Fechados com Stanley Kubrick. Então a gente vê que a escolha do Tom Cruise em quem ia dirigir os filmes que ele estava participando era muito bem pensada e muito bem detalhada, né? Você trabalhar com Stanley Kubrick talvez fosse o sonho de todo grande ator em Hollywood, e o Tom Cruise teve o privilégio de fazer o último filme que ele fez. Mas nessa época também ele queria tomar melhor as rédeas da própria carreira. Então, pouco antes de Olhos Bem Fechados, Tom Cruise ele fez uma parceria com a Paula Wagner, que foi agente dele, e fizeram uma produtora, compraram os direitos de Missão Impossível, e foi a primeira grande série que o Tom Cruise assinou também como produtor. Então, quando a gente fala que um astro ele precisa manter as rédeas da própria carreira, talvez seja isso, ele controlar os aspectos criativos em torno da carreira dele como produtor também. E assim ele entrou o século XXI, consolidado como produtor, consolidado como ator. Então veio Missão Impossível 2, já com ele completamente no controle, escolhendo John Woo como diretor, escolhendo Robert Downey para dar um tapa no roteiro dele. Foi assim que ele fez Vanilla Sky, do Cameron Crowe. Foi assim que ele fez O Último Samurai, do Edward Zwick. Então a gente vê que a cada filme novo do Tom Cruise, ele ampliava um pouco mais o leque dele como ator, ampliava um pouco mais as opções dele como produtor também, e os gêneros que ele estava experimentando. Ele mantinha o prestígio que ele tinha junto aos pares dele,
e conseguia fazer filmes que agradassem vários aspectos da plateia no mundo inteiro. Nesse meio tempo, Tom Cruise ele também trabalhou com um dos grandes ídolos e um dos grandes amigos dele, que foi Steven Spielberg. O primeiro filme foi Minority Report, uma ficção científica que eu particularmente adoro, eu acho muito louco. E foi um filme que foi difícil de fazer, um filme que é difícil de ter um conceito a ser vendido, né? Um filme muito conceitual e muito complexo. E logo depois ele fez mais uma versão do livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, também com Spielberg, popularizando a imagem do cara comum, né? O mais bacana de Guerra dos Mundos é que o Tom Cruise não era o grande líder militar que estava à frente do combate à invasão alienígena, ou um piloto que está descobrindo como derrotar essas criaturas. Ele era um cara comum, com problema com a ex-mulher, com problema com os 2 filhos que não queriam saber dele, e que de repente é jogado no meio dessa coisa toda. Tudo calculado para a gente poder olhar para isso e se identificar com o que estava acontecendo. Curiosamente, em 2006, depois que ele fez o terceiro Missão Impossível, o Tom Cruise conseguiu dar uma relaxada e abraçar mais papéis secundários e coadjuvantes. Ele já tinha feito um papel coadjuvante lá em 99, em Magnolia, que deu para ele uma segunda indicação ao Oscar. Se você não viu Magnolia, pare tudo o que você está fazendo agora e assista Magnolia. E fez um papel que eu acho que talvez seja o papel mais bizarro da carreira de Tom Cruise, que é o produtor Les Grossman em Trovão Tropical. E ele é um cara meio ceboso, meio desagradável, mas a gente não conseguia tirar os olhos dele, e é um papel que até hoje o Tom Cruise fala: se eu tiver que fazer uma outra continuação de um outro filme meu, eu vou fazer o Les Grossman. Então, nesse meio tempo, ele fez uns filmes não tão festejados, mas eu acho que é o filme para manter a engrenagem rodando, né? Ele fez lá Encontro Explosivo com a Cameron Diaz, né? Uma comédia de ação, que é um gênero que não é muito feito hoje em dia. Bizarramente, ele assumiu o papel de um astro de rock em Rock of Ages, né? Um musical completamente fora da casinha dele, também para se provar, né? Para mostrar que ele consegue aprender a cantar também. Porque esse é outro aspecto que a gente tem que ressaltar, que o Tom Cruise ele é especialista. Ele é especialista em ser maluco. Cada filme novo que ele faz, ele aprende uma nova habilidade para poder rodar o filme, principalmente em Missão Impossível. Fez uma dobradinha de ficção científica logo depois disso, né, com Doug Liman em No Limite do Amanhã, filmaço também, e com Joseph Kosinski em Oblivion, né, um filme que o último filme que trouxe o Tom Cruise ao Brasil para poder fazer o lançamento. E antes de manter a sua profissão em Missão Impossível, ele fez uma outra continuação, que foi Jack Reacher. Então, de toda a carreira do Tom Cruise, o único personagem que ele tinha repetido até então tinha sido o Ethan Hunt de Missão Impossível, e ele fez 2 Jack Reacher, um filme um pouco mais discreto, mas que rendeu para ele uma boa parceria com o Christopher McQuarrie, que é o roteirista e diretor de Jack Reacher, que ele levou para dirigir e escrever todos os Missão Impossível, né, o 4, o 5, o 6, e foi um cara que ele trouxe para dar um tapa no roteiro de Top Gun Maverick, porque aí a gente vê o círculo completo de Tom Cruise como o maior astro global, porque ele está de volta agora em Top Gun Maverick, 36 anos depois do primeiro filme, parecendo que envelheceu uns 3, a gente não sabe exatamente qual é o segredo dele, mas tudo bem. Fazendo um filme que retoma o papel que o consagrou como astro, né? O diretor é o Joseph Kosinski de Oblivion, e eu acho que Tom Cruise, nesse tempo todo, ele mostrou que ter essa necessidade que o Maverick tinha pela velocidade, essa gana de se provar, essa vontade de se impor e de ser o melhor dos melhores, sem nunca perder a conexão emocional com as pessoas que estão em torno dele, fazem de Top Gun um filme emblemático, o primeiro, de um filme muito bacana, o segundo, e de Tom Cruise, o maior astro do cinema de todos os tempos. Vamos nessa. Em 3, 2, 1. Então no próximo vídeo, aqui na Ingresso.com, você vai lembrar o que era Top Gun em 86.